Fala aí, galerinha, beleza? Voltamos. Tivemos aqui um probleminha técnico, já tudo resolvido. Denis Rocha conectado. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Galera, eu vou falar de novo aí do currículo aí do Denis, apresentar ele novamente para vocês, porque como tivemos aí esse problema técnico, algumas pessoas podem não ter escutado. No chat, fiquem à vontade para nos dar um retorno se o áudio e a imagem tá ok, beleza? Cara, Denis Rocha é um grande amigo meu, né? Antes de mais nada, agradecer por um pouco do seu tempo aí para a gente bater esse papo, trocar essa resenha, né? E fazer essa brincadeira. Denis, bacharel em Educação Física pela Uninove, pós-graduado em Preparação Física nos Esportes na UFPR, participou do curso de força na CBF, meu irmão. A Granja Comari. Então, assim, estamos falando com um cara de outro nível. Atua com iniciação esportiva há mais de 10 anos. Experiência como preparador físico na categoria de base dos times do interior de São Paulo. Experiência como preparação física personalizada de atletas profissionais que atuam nas séries A, B, C e D. É um monstro. E atualmente proprietário da Strong Soccer, que aí depois a gente vai bater um papo das variações que ela tem aí. É um mega empresário. Nos formamos juntos praticamente. Eu acho que você era um semestre à frente, Denis, ou dois? Pode falar que você era meu bicho, fala. Não era bem assim, tinha um parceiro, né? Cara, antes da gente começar a falar, da gente começar a bater um papo, mais uma vez agradecer nossos patrocinadores, Giro 18, MGF Transportes, por acreditar nesse projeto, nos apoiar, né? Quer patrocinar nossa live? Entre em contato com a gente no direct da MGF Sports. Se você quiser também conhecer a nossa loja, aqui embaixo, em algum ponto, tem um QR Code, tá? Na onde vocês podem acessar a nossa loja e aí ver o que a gente tem lá de equipamentos esportivos de todas as modalidades. E eu tenho essa belezura aqui, galera, ó. Pra quem é boleiro, pros caras do futebol, eu tenho aqui, ó, a Max 1000. Será que a gente vai sortear essa Max 1000 no final dessa live? Quer participar? É o seguinte, tem uma regrinha aí. Se a gente chegar a 50 seguidores aqui na Twitch, a gente conseguir chegar a 50 seguidores hoje aqui na Twitch, e a gente chegar a 100 seguidores no Instagram, a mais do Instagram do Denis Rocha, da Strong Soccer e da MGF Sports, eu vou sortear essa belezura. Beleza, Denis? Os boleiros vão gostar, hein? Só explica pra galera como é que faz aí pra seguir a Twitch. Tem que fazer algum cadastro, alguma Galera, coisa? entrou na Twitch, faz o cadastro, só colocar seguir aqui a nossa página da Twitch. Essa mesmo que vocês estão assistindo, só clicar no seguir. Aqui na Twitch a gente chegando a 50 seguidores, e aí lá no nosso Instagram, a gente. Eu acho. Quantos que tá aí, equipe? De seguidores? Acho que estão 180 alguma coisa. Então, se a gente chegar a 280, eu coloco essa bola para sortear no final dessa live. Então, convida a galera, chama a galera para assistir e vem participar desse bate-papo aí com a gente. Beleza? E aí, Denis? Como é que você tá agora com a conexão estável? Agora a gente consegue bater um papo. Seguem me escutando? Eu tô até com medo, né? Não, todo mundo escutando. Cara, antes da Pô, gente começar, conta pra gente como que é essa sua vida no futebol, né? Você que já tem tanta coisa aí, um currículo, quase meia folha de sulfite aqui só de currículo no futebol. Como que você começou? Você chegou a participar de peneira quando mais novo? Realmente é um boleiro? Joga, é um lateralzinho mais ou menos? Ou é aquele lateral bom de bola? já fui, eu acho, né? Sei lá. Então, a minha história com a bola começou muito cedo, por volta ali dos 9, 10 anos. Antes disso, meu pai me incentivou a ir para o judô, lá em Maceió, onde eu cresci, né? Cresci não, né? Passei minha infância, né? Porque crescer eu não,
não cheguei nesse estágio, né? Então, comecei no judô muito cedo, com 5 anos. Aos 9, comecei ali nas escolinhas. E quando a gente precisou mudar de cidade, quando a gente mudou para Fortaleza, o, o dojo mais próximo era bem distante. E aí eu fiquei só no futebol ali por volta dos 12, 13 anos. E aí eu segui nas categorias de base de alguns clubes lá, de um clube lá em Fortaleza, né, no antigo Uniclinic, que hoje é Atlético Cearense, e queria deixar aqui meus parabéns para a diretoria do Atlético, que está fazendo um trabalho aí nos últimos anos fantástico. Para quem não conhece o clube lá em Fortaleza, tem um baita de um CT. Eles agora conseguiram subir o clube da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então tem um baita de um trabalho lá que o Uniclinic começou lá no início dos anos 2000. E depois, com 15, eu vim para São Paulo, né? E aí acontece uma situação meio controvérsia do meu pensamento enquanto eu era atleta, porque o grande centro do futebol é aqui, né, o Sudeste. E eu jogava lá em Fortaleza, né, no Uniclinic, e queria vir jogar no grande centro, né? Minha família praticamente toda de pai e mãe é aqui de São Paulo. Então a gente vinha passar férias e eu queria fazer peneira nos clubes aqui. E no ano de 2006, quando a gente veio, o meu clube lá, né, o antigo Uniclinic, fez uma parceria com o Atlético Paranaense. E eles, das cláusulas lá da parceria era o Atlético receber lá no CT do Caju, em Curitiba, 10 atletas. E dizem que eu estava no meio dessa lista, né? E aí o pessoal do Uniclinic tentou entrar em contato com a minha família, mas na época não tinha nada de internet, né? E aí entraram em contato com uma vizinha nossa lá em Fortaleza, tal, e eu fui só descobrir no ano de 2007, no ano seguinte que começou a questão de eu comecei, né, a questão de mexer em Orkut e tudo. Vi foto de alguns amigos no Atlético Paranaense e fui querer saber. E aí descobri que eu poderia ter tido essa oportunidade no Atlético Paranaense e não fui, por ter vindo aqui para São Paulo e não ter continuado num time teoricamente pequeno lá em Fortaleza, né? Então, já tomei essa paulada logo cedo e aí segui tentando aqui em São Paulo. Cheguei a jogar 2 campeonatos paulistas, né, pelo Grêmio Mauaense e a Associação Atlético Tararé, 2 times também de pequena expressão, time de interior, chamado time pequeno, né? E vi ali, próximo dos 18 anos, que não ia ter muito futuro, nunca tive nenhum padrinho no futebol forte, nunca tive empresário, nenhum interesse de um empresário, então não sei se eu era um bom atleta assim, né, para não despertar interesse de ninguém. E aí logo me migrei, né, mudei para a área da educação física, fui querer estudar, e aí meu pai praticamente me deserdou aí, que ele queria que eu continuasse no sonho, que ele falava, não, faculdade você pode fazer com 40 anos, né, jogar bola tem que tentar agora, tal. E aí foi acho que uma das únicas vezes que eu não escutei o seu Maurício, e aí fui fazer a faculdade aos 18 anos, e aí me formei. Deixa eu te perguntar, ele tá assistindo? Cara, não sei, eu mandei o link lá no grupo da família, não sei se ele tá em Araras, tá trabalhando Cara, no se ele não aeroporto estiver lá de Araras. assistindo, em algum outro momento ele vai assistir. Cara, um grande beijo. Esse cara é maravilhoso. Quem conhece o pai do Denis ama ele. Depois a gente vai Seu contar a Maurício história. Depois a gente vai contar a história. vai ter que ter umas 4, 5 lives para falar do seu Cara, Maurício ele é aqui. maravilhoso. Um beijo, cara, eu te amo. Não. Saudade. Eu tenho mais saudade do senhor do que do teu filho. E aí eu me formei ali em 2012, mas comecei a estagiar em 2010, com iniciação de futebol e vôlei. E aí a vida seguiu. E quando eu me formei, em 2012, eu estava com 21 anos. No ano seguinte, de 2013, eu recebi um convite do Gabriel. Tem que chamar ele de Gabriel hoje, não pode mais chamar ele de Tinga. Tem que chamar ele de Gabriel Wellington agora, que ele é É cantor e outro cara tal. maravilhoso. Ô, Denis, E mas aí ele. deixa eu te perguntar uma coisa. Antes Fala da aí. gente emendar essa sua história,
Me tira uma dúvida, né? Você vem ali de uma formação quando criança, né? Não sei se é essa a palavra correta, formação, mas vivendo o futebol, né? Tanto que sua família praticamente não mudou de estado, né? Para tentar Sim. almejar esse sonho, tudo. Para mim, na sua formação acadêmica, qual a chave que virou? Como que foi sua formação? Quando você entrou, você pensou muito na questão do futebol. Chegando lá, você conheceu outras coisas, mudou um pouco sua cabeça, amadureceu sobre o futebol, porque a gente tem uma visão quanto leigo na questão acadêmica, e quando a gente acaba entrando na questão da formação, principalmente de educação física, a gente muda alguns conceitos. Na sua cabeça mudou muita coisa? Me conta mais como que foi a sua formação. Cara, assim, no primeiro semestre da faculdade ali, foi o primeiro semestre de 2009, quando eu entrei, eu ainda tinha idade de sub-20, né? Tinha 18 anos, e eu ainda estava tentando jogar, estava tentando me federar pelo AD Guarulhos. E da onde eu morava com os meus pais para lá, não tinha transporte, tá? Então eu andava de bicicleta, cerca de 15 quilômetros, indo e voltando do treino, né? Porque o ônibus era difícil acesso para Guarulhos e tal. E porque os campeonatos começam por volta de maio, abril, então assim que eu entrei na faculdade eu ainda tentei ainda, ia para o treino de manhã e de noite ia para a faculdade, né? E então durante a faculdade, e aí eu quando eu falei do Tinga eu ia contar essa história, que o Tinga me ajudou na formação porque ele estava jogando e eu não. E aí os clubes que ele ia, eu falava, pô, negão, né, me indica aí, pô, seu parceiro, tal. Ele falou, não, continue estudando aí, que a vida de boleiro é difícil, tal, tal, tal. Então E ele, O Tinga chegou a ingressar no futebol mesmo. Ele não, o Tinga jogou. profissionalizou, jogou Caraca, profissional, chegou bacana, a isso eu não jogar, sabia. E depois ele, por lesão, acabou desistindo, e aí vem o lado oposto, né? Eu já quase Ah, formado, quando eu estava coordenador lá do Morada do Verde, do hotel, ajudei ele a fazer essa transição de quando ele parou de jogar para ele poder se formar, e ele se matriculou na fisioterapia lá na Uninove, tudo. Então, durante a faculdade inteira, eu ficava nisso, será que eu volto a jogar? Será que eu não volto? Será que me formar é a melhor escolha? Ou realmente eu tenho que escutar o seu Maurício e tentar voltar a jogar e me formar mais para frente? E quando eu me formei em 2012, eu ainda tinha 21 anos, e a quarta divisão do Campeonato Paulista, ela é sub-23, né? Então garotos até 23 anos jogam. Na época, podia 3 jogadores acima da idade de jogar, hoje em dia não, é só sub-23. Então eu pensei, falei, meu, eu vou me formar, com 21 anos eu me formo, né, no bacharel, me formei com 20 na licenciatura, e tenho 2 anos para tentar jogar, voltar a jogar na Bezinha, né, na famosa Bezinha. E aí em 2013 o Tinga já tinha parado, que ele parou em 2011, aí ele conhecia um preparador físico, o Fábio Gonzaga, que hoje é treinador, e tem um, uma parte grande dele também na minha história. Ele estava num clube chamado Rádio Futebol Clube lá de Mococa, uma cidade de mais de 500 quilômetros aqui de São Paulo. E aí o Tinga falou, meu, agora que você se formou, tal, ó, o Fábio tá precisando de jogador, vai lá. E aí eu voltei a tentar ser jogador, né, agora a nível profissional. Aí fui lá para Mococa, né, morava nos alojamentos embaixo da arquibancada, tal, participei da peneira lá, né, da avaliação com o clube e fui aprovado para jogar, para compor o elenco ali do time sub-23. E aí foi feita a pré-temporada, questão de um mês, 40 dias, e quando chegou próximo do campeonato, o diretor lá, o responsável pelo clube, que era um rapaz de, acho que aqui de São Paulo, Atibaia, que tinha injetado dinheiro lá para poder cuidar, né, a famosa terceirização, né, os clubes pequenos, eles querem participar, às vezes eles não têm grana, então eles acabam terceirizando a camiseta do clube, a gestão do clube para um outro empresário, e esse empresário, ele mexe o bolo, né, ele organiza tudo, contratação de comissão técnica, enfim. E aí esse cara, eu era o segundo lateral, né? Até então eu era o lateral reserva. E aí ele falou que ia trazer um outro lateral que ele já conhecia de anos anteriores e tal, e eu acabei sendo mandado embora, entre aspas, né? ah. Como atleta. Isso foi numa sexta-feira, né? No final da semana. E o Fábio, que é hoje treinador, o Fábio Gonzaga,
ele era o preparador, ele já tinha virado treinador, que o treinador que estava na época tinha pedido para sair, ele virou treinador, e eu conversava muito com ele porque eu era o único no elenco que tinha formação em educação física, né? E aí a gente batia muito papo, e na época o clube estava precisando tinha a vaga de roupeiro e massagista, que eles ainda não tinham contratado. E aí eu falei pro Fábio, quando eles me mandaram embora, eles me chamaram no restaurante lá, eles me mandaram embora, aí eu arrumei minhas malas, tal, pedi para falar com ele, aí eu falei, Fábio, vocês já contrataram aqui massagista e roupeiro? Aí ele falou, não, ainda não. Eu falei, pô, deixa eu trabalhar com vocês aqui então na comissão. Aí ele se espantou, ele falou, mano, como assim? Você acabou de ser mandado embora como jogador, porque o futebol tem um ego, né? Boleiro é boleiro, né? Comissão é outra situação. E aí eu pedi para ser o roupeiro massagista lá do clube, e aí ele falou, meu, eu vou conversar com o Carlão, tal, que era o responsável lá. E aí eu vim para São Paulo, triste e tal, porque tinha sido mandado embora, e o sonho, mais uma vez, tinha ido por água abaixo. E aí, na mesma sexta-feira, não tinha nem chegado em São Paulo ainda, ele falou, ó, pessoal topou aqui tal, segunda-feira você volta, e aí você vai ser o nosso ajudante aqui, vai ser o roupeiro, massagista e tal. E aí eu fiquei animadão, né? Aí eu peguei, fiquei em casa no final de semana e voltei na segunda-feira. E aí ele não falou nada com ninguém, né? Só falou com a comissão, os atletas não sabiam. E aí eu tinha falado para os amigos ali que eu tinha sido mandado embora, como jogador, tudo. E aí quando eu voltei, a rapaziada, e aí, o pessoal te ligou, tal, vai ser readmitido, aquela resenha, né? Pô, não mandaram embora, você é fera mesmo, os caras te contrataram de novo. Aí eu falei, não, pô, agora eu vou ser da comissão, agora eu vou mandar em vocês, né? Você aí o roupeiro e massagista, aí os caras também, né? Os jogadores, tenho muitos amigos ainda dessa época. Falei, meu, jamais eu ia aceitar isso, você vai ficar lavando a nossa roupa aí, limpando a nossa chuteira e tal, não sei o quê. Eu falei, não, pô, tô novo ainda, já não, a vida de jogador já não dá, preciso galgar a minha carreira como comissão técnica e essa é a porta que se abriu, então eu vou seguir por aqui. E aí eu fiquei mais acho que 1 mês e meio lá como massagista e roupeiro do time do rádio. E aí, infelizmente, né, como a grande maioria dos projetos atrasou salário de comissão, de jogador, e aí o projeto não foi, eu acabei, como a nossa área ela é muito grande, né, a gente tem muito leque, eu acabei arrumando emprego em outra situação, como professor de natação, lá na academia, na Pódio, né, e a gente vai chegar nessa resenha. E aí eu voltei para São Paulo para trabalhar com natação e tal, e o rádio 1 ficou lá. Aí o Fábio ficou mais um tempo, também atrasou o salário e tal. Ele acabou indo para Atibaia, que é a cidade dele, e ele foi empregado no clube da cidade, né, no Esporte Clube Atibaia lá, com base. Só que, por obra do destino, o rádio, ele tinha terceirizado também a base, e o Sub-15 e o Sub-17 era de um projeto da Escola de Samba da Vila Maria. E aí, alguns Legal. meninos que jogavam no Sub-15 e no Sub-17 tinham sido meus alunos quando eu fui professor na educação física escolar em 2012. Então, eu acabei encontrando os meninos lá, e aí acabou que o preparador físico do Sub-15 e do Sub-17 saiu, e aí os meninos falaram de mim para o treinador, e eu acabei sendo, no mesmo ano, eu fui preparador físico do Sub-15 e do Sub-17. Então, em 2013, eu fui jogador, roupeiro, massagista e preparador físico do time do rádio. Aí acabou o Sub-15 e o Sub-17, e no mesmo projeto, no mesmo campo lá da Escola de Samba da Vila Maria, entrou um projeto de um time chamado Al-Shabaab, que era um rapaz que tinha descendência islâmica e tal, e esse time ficou por um tempo, aí eu acabei ficando com eles, e depois chegou o pessoal do União Suzano, né, do USAC, que também é um clube que acabou subindo aí da quarta divisão para a terceira agora, mas parabéns também à nova gestão lá do Suzano. E eu acabei, como eu estava lá no bolo, eu acabei virando preparador físico já na categoria sub-20. Então, no mesmo ano, eu trabalhei com o sub-15, sub-17 de um clube e o sub-20 do outro, e aí sim eu fiz o Campeonato Paulista inteiro, né, a primeira fase, porque o time acabou não se classificando. E aí eu terminei 2013 como preparador físico. Nisso, o Fábio, que tinha me contratado lá como roupeiro e massagista, ele estava na Atibaia, e a gente caiu na mesma chave do Campeonato Paulista Sub-20. E ele já era o treinador do Sub-20,
E quando virou o ano em 2014, ele me fez o convite para ser preparador físico do Esporte Clube Atibaia. E aí eu comecei lá na Atibaia, no sub-11, sub-13. Aí passou alguns meses, eu subi para o 15 e 17, depois eu fui para o sub-20. E em 2015 eu fiz o ápice da minha carreira, a Copa São Paulo de futebol júnior, né? A gente participou lá, acabamos perdendo por Vitória na época. E depois disso eu acabei desistindo de trabalhar com futebol, porque já estava um pouquinho mais velho, já pensando na questão financeira, e aí os times pequenos acabam pagando muito pouco, quando não acontece igual aconteceu lá no rádio, que os caras atrasam o salário, etc. Então, o mercado da bola, ele vive nessa questão, né? Tem até um estudo feito pela CBF da porcentagem de jogadores que ganham altos salários, salários até R$ 1.000, e mais de 80% dos atletas que atuam no Brasil vivem com 2 salários mínimos, né? Então é uma realidade que poucas pessoas, né? A gente vê Neymar, Cristiano, Messi e tal, mas a realidade, os guerreirinhos, é outra, né? Então essa foi a minha história como preparador físico nos clubes, né? Aí de 2015 até hoje eu não atuei mais em clube, né? E aí, em 2019, eu penso em voltar a atuar com futebol e criei o projeto da Strong Soccer, que a gente vai contar um pouquinho mais para frente. Cara, assim, você falando da realidade do futebol, e me remete muito à lembrança da época da faculdade. Porque assim, a gente encontra muitos ex-jogadores, alguns jogaram fora do país, outros jogaram em time do interior. E aí assim, eu Muito lembro menino de. faz base em time grande e não consegue, enfim. Tem até alguns jogadores que se destacam até em clube Vários, grande e depois somem, né? vários, vários. Tem dezenas, centenas de histórias assim. E é multifatorial, né? É o jogador, é a família, é o empresário, é o clube, é o presidente atual do clube. Aí, quando muda a presidência, querem mudar cláusulas de contrato, enfim. Às vezes sobe a cabeça de um familiar e quer um salário exorbitante porque o menino vem sendo tratado como joia. E às vezes o clube sobe o menino quando o clube está no momento não tão legal. Tem um dos casos mais famosos é do Lulinha, né? Que o Lulinha foi lançado quando o Corinthians estava para cair lá, né? Para a Série B, no Aham. final dos anos 2000 ali. Se eu não me engano, foi E ele também que foi um foi lançado jogador, junto com o Dentinho. cara, eu não vou lembrar a ordem cronológica, mas foi muito próximo um do outro. Não lembro quem foi lançado antes ou não, mas foi muito próximo. Mas é ele Então. mesmo. Ele na base fazia gol pra caramba, tal, era tratado como uma baita revelação, e foi um jogador que não foi. Aí tem outros jogadores. Um que eu sempre falo que a mídia fala um pouco, mas a galera não conhece, é o Jean Xera. Ele era um menino de 90, nascido em 95, e aí eu jogava num projeto, a gente foi jogar, ele era do Santos, da base do Santos, e aí era um menino, pô, fora de série, né? O Neymar já era tratado como joia, porque o Neymar é de 92, e esse menino era tratado como o novo Neymar, e acabou que não deu certo. Quando ele foi profissionalizar, diz a história que o pai dele pediu um contrato muito grande, o presidente do Santos não quis, aí ele foi para um time da Itália, e aí não deu certo, aí pingou no Flamengo, Cruzeiro, Paranaense, e acabou que não vingou também. Então tem algumas isso é o que sai na mídia, é o que a galera conhece, mas nos bastidores do futebol, quem acompanha acaba vendo muito mais história dessa aí. Então, eu lembro da época de faculdade. Eu lembro de uma história da época da faculdade. E lembro da história de um trabalho que eu tive antes de ingressar na área da educação física. Um ex-colega da faculdade, eu lembro que ele jogou muito. Cara, ele jogava muito. Eu lembro que quando a gente jogava na quadra não dava pra brincar com ele. E aí, assim, E aí a gente vai pegando amizade e a gente vai. Rafael, o nome dele. Rafael, se você ver essa live aqui, cara, um abraço. Então, o que acontece? Ele contou a história que ele tinha um problema crônico no quadril. E o que o time fazia? Antes do jogo, fazia infiltração, ele jogava, ficava de cama 2, 3 dias. Uhum. Aí chegava próximo do jogo, infiltração, jogava,
Cara, não vingou. Não vinga. Agora imagine isso, um menino, né? E quando a gente fez a faculdade, era todo mundo ali meio adolescente para adulto, né? E ele já passou, já tinha passado por isso. Olha que absurdo, né? O Tinga, né, o Gabriel Wellington agora, eu não tenho como, eu não aguento. Ele desistiu de jogar por 2 lesões no tornozelo, também por essa situação. Jogava em time de pequena expressão, e aí quando ele machucou, o time falou, ó, vai tratar em casa, porque a gente não tem condições, e aí é toda aquela situação, né? O jogador sofre, 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 aí ele chega no platô de ser titular, etc., de jogar com o estádio cheio, aí machucou, fazendo o trabalho dele, o time não tem estrutura, manda o menino para casa. Aí quando o menino volta lá embaixo, no terceiro time, e aí tem que ficar treinando semanas, sol e chuva, e vai, vai. Aí quando aconteceu, ele falou, chega, não dá para mim, tava com 20 anos, é da mesma idade que eu. E já estava, acho que no terceiro ano de profissional dele, se não me engano. Então, também parou ali muito cedo por conta da situação, né? Porque o time que não tem estrutura, você depende, e a grande maioria é de origem humilde, né? Não tem dinheiro para Aham. pagar um bom fisioterapeuta, um bom médico do esporte, fazer uma ressonância, um ultrassom. É aquele negocinho que a gente vê na televisão, né? É água, gelo e fé. Não tenho o que fazer muito, não. E por isso a Strong Soccer surgiu, né? Exatamente, Mas é nós uma vamos entrar dor, nesse assunto daqui a exato. pouco. Aí a gente, Mas é a por gente vai isso entrar que a nesse Strong assunto. Soccer saiu. É Deixa eu te, um con- dos motivos que a Strong Soccer nasceu. deixa eu te falar uma coisa. Tem uma outra história também que aí é bem peculiar. Eu trabalhei com um cara, na época eu trabalhava no almoxerifado, também chegou a jogar profissional no São Caetano. Ele chegou a jogar contra o Neymar. E assim, esse cara, diferente do que aconteceu com você, do que aconteceu com o Tinga, nosso amigo Gabriel, ele, cara, ele era revoltado. Porque ele contava que o Neymar, na época, ele já tinha muita regalia. Ele era um cara muito, não sei se mau caráter em campo, mas ele já tinha malícia de jogador adulto que para a idade É, deles não se tinha, né? eu tive a oportunidade, quando eu estava no Sub-15 do Mauaense, o campeonato paulista, ele é feito por região, a primeira fase, né? Os times não terem que se deslocar muito, como o nosso estado é muito grande. Então, como o time era de Mauá, então pegava os times ali do ABC, São Caetano, Santo André, São Bernardo, Santos, Jabaquara, tal. É sempre, todo ano é sempre praticamente as mesmas chaves. Aham. E no Sub-15, o Neymar, eu sou de 91, o Neymar é de 92, ele sempre jogou categoria acima, né? Então ele era do elenco dos 91, e aí nos 2 jogos ele realmente, ele, ele bagunçava porque ele podia bagunçar, ele era marrento porque ele podia ser marrento. É, eu estou falando da parte esportiva. Então, ele, na época, né, 2006, o Ronaldinho Gaúcho, o rei do drible, bombando na Europa, ele fazia igual com a gente, né? Então, assim, ele dava chapéu, ele dava elástico, ele dava o tapa, virava a cara, ele olhava com cara de deboche, a gente queria dar um soco nele, mas não podia, né? Mas esportivamente ele sempre foi muito diferenciado, né? À toa que está onde está hoje, né? E não é à toa que ninguém chega no platô que ele está há 10 anos, né? Então, ele realmente era muito debochado, mas ele podia ser, velho, o cara é muito bom, tem que fazer. E fora que, assim, ele foi descoberto muito cedo, a Nike, né, já patrocinava ele, não patrocina mais, mas já pagava salário. Mas dizem que na época ele era sub-14, né, ele tinha 14 anos, ele tinha um salário de 25 mil reais, dizem, né, não sei se isso é verdade ou não, um menino de 14 anos, né, que já não sei se o pai dele tinha um trabalho, se já era empresário dele ou não, mas imagina você com 14 anos ganhando mais dinheiro que seu pai e com a sua mãe, né? Você se inverte os papéis, né? É que a sua família inteira, imagina. Então, cara, galera fala muito mal dele, tenho as minhas críticas por ele ser um ídolo,
mas ele como jogador não tem o que falar, não é à toa que ele é ele há 10 anos. Ô, Denis, e aí a gente tem dois pesos, né? A gente tem ali na mesma época o Neymar, né? Que hoje é um fenômeno. E a gente tem aquele cara que trabalhou comigo alguns anos depois no Almoxerifado. Como trabalhar com esses dois garotos, né? É porque eles frequentam o mesmo espaço se eles são da mesma idade. Como a gente trabalha a questão psicológica, a questão do tanto de um que vai Assim, sempre receber o a sim mesma e do outro que Aham. vai receber o Mas não. assim, o seu amigo, ele não era do Santos. Não, ele era do São Caetano. Ele jogou Então ele já, contra. então ele tem a mesma angústia que eu, de querer estar do lado do Neymar e não ter tido acesso, porque a grande questão da família de todos os jogadores é falar que o menino não teve oportunidade. Todo mundo, todo tiozão que você vê no bar, com 200 quilos, tomando cerveja, e falar, eu fui jogador da Portuguesa, eu joguei no Nacional, eu joguei no Juventus, mas não me deram oportunidade. É sempre a mesma resenha. Todo mundo fala que não teve oportunidade. Mas eu tive oportunidade. Eu joguei 2 campeonatos paulistas, um sub-15 e um sub-17. Jogava os principais campeonatos lá de Fortaleza. Por que que eu não virei? Então, assim, a culpa não é só da oportunidade eu tive. Eu tava lá contra o Santos do Neymar em 2008. Eu tava no jogo contra o São Paulo do Casemiro, do Oscar, do Wellington, do Lucas Moura. Então, assim, por que que não me viram, né? Porque alguma coisa eu não tinha e os caras tinham. Então, não dá para falar que você não teve oportunidade. Se o cara jogou no São Caetano, que na época São Caetano era time grande, Sim. já tinha passado por Libertadores, se eu não me engano, campeão ou chegou próximo de final de Copa do Brasil, não foi o Santo André que foi campeão, mas São Caetano era da chave do Mauá e a gente olhava os jogadores do São Caetano querendo ser do São Caetano, porque numa escala, Grêmio Mauaense estava aqui, o São Caetano estava aqui e o Santos estava aqui, não dá nem para ver o Santos, né? Então, numa escala, os jogadores do São Caetano tinham mais estrutura que a gente, treinavam no campo melhor, tinham um ônibus melhor para viajar, alojavam um dia antes da viagem, não tinha que acordar às 4 horas da manhã para ir jogar às 10, porque o clube não tinha como pagar o hotel para todo mundo, então todo mundo tinha que sair com a mochilinha às 3, 4 horas da manhã para pegar o ônibus às 6, para chegar no campo do adversário às 9 para jogar às 10. Então, o time grande não sofre tudo isso, mas não quer dizer que quem está no time grande vai todo mundo virar, né? Então o futebol tem os seus altos e baixos, e trabalhar esse lado psicológico com a molecada, acredito eu que lá atrás, quando eu tentava ser jogador, era mais tranquilo, porque a gente não tinha acesso a como os jogadores profissionais viviam. Eu falo, eu era lateral esquerdo e eu era fã do Roberto Carlos. Todo mundo era fã do Roberto Carlos, né? Todo mundo queria ter o chute que ele tinha, né? As pancadas de falta, e tal. E eu queria jogar na seleção, mas eu não sabia o salário do Roberto Carlos, eu não sabia o carro que ele tinha, eu não sabia o tamanho da casa dele, eu não sabia se ele era casado, se ele era solteiro, se ele traía a esposa, se ele não traía, se ele era o filho, eu não sabia. Hoje em dia, a molecada, eles se baseiam pelos que os jogadores têm, não pelo que o jogador representa. Essa que é a maior dificuldade hoje em dia, porque a molecada no Instagram sabe que o Cristiano Ronaldo tem uma Bugatti que só ele tem no mundo. Então os moleques querem ser o Cristiano Ronaldo pelo dinheiro. Mas pergunta se algum guerreirinho corre ou treina do jeito que o Cristiano Ronaldo treinava. Então, essa é a grande diferença, né? A gente sabe hoje em dia tudo que o jogador tem, né? Então, por outro lado, as famílias mais humildes veem num menino a chance de tirar a família daquela situação. Então, menino vira um pote de ouro, né? Então, a gente tem que fazer esse menino virar jogador, vamos depositar,
todas as forças e oportunidades que a gente tiver, o menino tem que ser jogador, porque jogador ganha muito dinheiro. E a realidade não é essa. A realidade é que mais de 80% vivem com 2 salários mínimos. E aí, se a gente for pensar em finanças, tem muitas outras oportunidades no mercado de trabalho que você ganha mais do que 2 salários mínimos. Então, tem esse balanço, que às vezes a família não tem esse direcionamento para saber qual é o momento de parar. Tem alguns amigos meus com a minha idade ou próximo dela que ainda tentam ser jogadores de futebol. Nossa, Com ainda 30, hoje? 28, sim, galerinha não larga o osso. Por quê? Mas não é pela grana, é pela vontade de viver algo extraordinário. Então não é para ganhar milhões, é pelo fato de estar no vestiário, todo mundo se abraçando e escutar a torcida do outro lado e ver, passar no ônibus e ver a galera no chão gritando o seu nome ou falando o nome do clube, e é o ambiente, é o espírito do futebol. Não é por grana, porque se fosse por grana, pô, tá com 28 anos, 25 anos, 30 anos, já deu, né? Vai, sei lá, vender cachorro quente aqui na Romero, vai abrir uma barraquinha de docinho gourmet, enfim. Tem várias situações que as pessoas ganham mais grana. Mas os jogadores que são um pouquinho, já tá na minha idade ali dos tiozinhos, né, na casa dos 30, gostam do futebol, né? Querem o futebol, não é só pelo dinheiro, é por gostar mesmo. E a molecada de hoje em dia, eu vejo nos condomínios que eu dou aula, nas escolinhas que eu já passei, e é pelo status. É postar a fotinho no Instagram, é boleirar com a menininha da escola, é ter a camiseta do Paris Saint-Germain do Neymar. Então é muito complicado isso. Claro que não é generalizando, né? Tem a molecada que está no foco pelo foco, né? Pela paixão. Mas, assim, numa proporção, eu vejo que a grande maioria tá pelo status. Então, essa galera mais velha que você fala, dos 30 em diante, aí são os caras que alimentam a várzea, né? São os caras que Sim, continuam jogando por muitos e muitos anos na várzea. E essa mudança de mentalidade da galerinha que tá chegando agora, a galerinha, é a geração Z, né? Você acha que vai afetar a várzea no futuro ou não? cara, eu acredito que não, porque quem é da várzea nasce e é criado na várzea. Não dá para você chegar e ser inserido nela. Por exemplo, eu não era um jogador de várzea. Eu brinco, mas na várzea, no futebol amador, mas eu não estou inserido nos melhores campeonatos, no que foi um dia, por exemplo, o Copa Kaiser, que é mais antigo e é aqui de São Paulo, né, conhece e tinha campo com 5 mil, 8 mil, 10 mil pessoas, busão e tambor e tal. Eu não vivi isso, né? E hoje em dia tem alguns campeonatos que se assemelham. Tem campeonato hoje que vale 80 pau pro campeão, 100 pau pro campeão, mil De reais. várzea? Opa, tem jogador que ganha 300 pau por jogo, 600 pau por jogo, 200 pau por gol. Então a várzea tá elitizada, cara. E aí também é um dos motivos da Strong Soccer ter nascido. Então, campeonatos amadores de Bragança, Itatiba, Mauá, pagam, caras pagam 200 pau por jogo pro jogador X. Foi o artilheiro, algum clube vai lá, o Ratatá, e chama o cara. Então tem compra e venda, luva de jogador na várzea, sempre teve e Nossa, que sempre vai legal. ter. Tanto é que, eu não sei hoje, mas antigamente os campeões dessas cidades não aceitavam que o jogador fosse profissional. Então tinha a história de você ter que reverter a carteira, você deixar de ser um jogador federado na Federação X, né, Paulista, enfim, para jogar o futebol amador. Mas hoje em dia tem os campeonatos de futsal que também estão aí bombando também com premiações altíssimas, e tem a seleção de futsal que também viaja aí à América do Sul, disputa mundial. Se eu não me engano, a Federação Paulista de Futsal já está com 3 divisões, então já tem divisão A, B e C de futsal. Então
futebol ele é para todo mundo, né? E aí o jogador que tenta ser e não consegue acaba migrando para uma dessas vertentes do futebol. Vai jogar o futsal, vai jogar o futebol de varas em algum campeonato. Aí tem o campeonato dos veteranos, que a partir ali de 40, 38, 40, os campeonatos também voltam a ser sub, né? Não tem o sub-12, sub-10, Aham. sub-15. Quando chega ali no 38, 40 também, só joga acima de 38, só joga acima de 40, só joga acima de 42, para poder nivelar os campeonatos. E também são premiações, tem premiações altas, alguns campeonatos, algumas organizações, e a galera gosta demais, cara. Gosta demais. Futebol, quem é apaixonado, ou é literalmente, ou você gosta ou você odeia, né? Bacana. Cara, aproveitando, essa Falando bola em que é top, né, futebol, cara? a Essa marca, né, velho? bola é a nata, né? Patrocinadora da Federação Paulista, né? É a bola mais vendida aqui da MGF Sports, cara. E eu tô querendo sortear ela. Deixa eu dar uma olhada aqui nas redes sociais. Galera, Ver se deu a uma galera se guinada ganha. aqui, mas deu uma. Vamos lá, galera. Convida, joga o grupo da família, lista de transmissão. Vamos sortear essa bola. Essa bola é da nata, hein? Então quero ver. Vamos lá. Segue Strong Soccer, segue a MGF. Ó, esse aqui é um bebê, cara. Você pegar ela, você sente a diferença dessa bola. Então eu tô Dá querendo dar nem ela de vontade de presente hoje. tirar, tão linda que é. Eu que sou perna de pau, meu irmão, se eu chuto uma bola dessa é gol. Sou perna, né? Calma, calma, não é Nunca assim, viu eu calma. jogando, né? Não, nem pretendo. Cara, eu sou aquele. Ó, eu vou te falar, eu sou aquele jogador que quando chega na quadra, ela amarra, a galera fala: Meu, é o Neymar. É, É o Neymar. imagino. Aquele aquecimento, aquele nível técnico, aquele Sim, chute de sim. bola ali no A início. passada, né? Aí vai o técnico, coloca no banco e não coloca pra jogar. Aí, É, sempre assim. acontece. Denis, deixa eu te falar uma coisa, cara. É, nesse meio, o que você fez de diferente na área de esporte? O que você praticou? Com o que você trabalhou? O que fez você ganhar dinheiro? Cara, eu, na área de educação física, a última vez que eu lembrei de contar, eu tinha passado por 16 áreas diferentes da área da educação física. Então, rapidamente as que eu lembro, eu comecei com recreação e lazer. O meu pai Maurício também, da Uninove, o professor Mau Mau, não sei se você teve aula com ele de recreação. Cara, Ele eu que me tive aula com o indicou. Maurício e eu lembro da primeira aula foi com ele. Primeiro dia de aula, ele escreveu assim na lousa: borracheiro. Ele fez o cálculo do quanto o borracheiro investe e o quanto o borracheiro ganha. E aí ele falou assim, ó, provavelmente o borracheiro vai ganhar mais do que vocês. Abriu a porta e falou, quem quiser ir embora agora é a hora. Uhum. Ele era A demais, professora, cara. exato. A professora Adriana de anatomia, que virou grande amiga minha, também falava que quando ela saísse da faculdade, ela ia abrir uma barraquinha de cachorro quente, porque dava mais dinheiro e ela fez isso. Quando ela saiu da faculdade, ela Ela foi fez fazer. mesmo? Você não sabia? Ela Não. foi. Ou ela abriu um food truck, né? Que chama. Sim. Food truck, pô, sempre falou. Ela sempre brincava com isso. O pessoal que vende cachorro, esse cachorro quente que vocês comem lá embaixo, lá, ó, o pessoal vai ganhar mais do que vocês, ó. Então, vocês pensam bem no que vocês vão querer para a vida de vocês. Será que o Maurício virou borracheiro? Não, 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 Mauro. O Normal continua lecionando para o bem da educação, o Maurício continua lecionando. É E um aí bom. ele me indicou para recreação, e aí eu trabalhei alguns anos com recreação. Na época, comecei com a iniciação esportiva em seguida também, e aí fui fazer os estágios obrigatórios na escola, e aí acabei virando professor de educação física escolar, aí acabei pegando turma de esportes dentro da escola, e aí fui trabalhar com o professor Dimitri, né, que teve aqui acho que no último episódio, né, Semana não, passada. não, não consegui acompanhar, porque eu estava em treino, e aí o professor Dimitri, eu acabei conhecendo a área do esporte de aventura no congresso que teve em São Bernardo, se eu não me engano, não foi? 2010. 2010, 2010, dos melhores congressos. E aí também fui para essa área, né? E aí foi quando a gente acabou se conhecendo um pouco mais. E que mais? Aí trabalhei
a preparação física, dentro das escolinhas, dentro de escola também, fui professor de basquete, né, com o tamanho todo que eu tenho. Para quem está me vendo aqui, é isso mesmo, eu tenho 2,2 metros, exatamente. 1,60 m no máximo. Um tênis. Aí, cara, foi isso, foi mais ou menos essas áreas. O esporte de aventura, gostei pra caramba, até a gente teve, né, a nossa grandíssima sociedade, que durou 2 meses e meio, né, até você sair para trabalhar no Itaquerão para ganhar dinheiro de verdade. Poxa, é mesmo, a gente saiu de lá porque eu Foi fui por convidado causa para disso. trabalhar no estádio, é verdade. A gente montou o nosso aquário lá, que era o tamanho do aquário, o escritório, para vender esporte de aventura. E aí a galera te chamou para trabalhar na Alba do Itaquerão e você me largou lá. Eu e o Tião. Que o Tião não veja essa live. Né, que o Tião não Nos esteja cobrar o aluguel assistindo. atrasado. A gente está devendo R$ 300 pro Tião. Brincadeira. E aí, Ai, cara, foi isso. Aí depois fui para a parte fitness, né? Que todo mundo acaba indo por questão de que acha que ganha dinheiro. Alguns realmente ganham, mas é uma área bem estável, que é a área de personal. Eu comecei como professor de musculação, atuava também com natação. E aí depois acabei trabalhando numa academia grande na Moca, uma das maiores academias que tem lá, a DK. E era professor da madrugada lá. E para mim também foi uma experiência incrível. Fiquei lá, acho que uns 10, 11 meses trabalhando de madrugada com a galera da musculação. Aí depois fui para a parte de gestão. Trabalhei com gestão de uma assessoria esportiva. E aí foi quando eu conheci o ambiente dos condomínios, que até então eu não conhecia. Essa parte que é bem rentável para você, professor, que está assistindo a live aí, vá para dentro de algum condomínio clube, esses condomínios mais modernos que tem aí piscina aquecida, quadra, poliesportiva, quadra de tênis. Esse público geralmente tem um poder aquisitivo legal, acaba pagando bem a hora aula de personal. E a minha escolinha, por exemplo, a SS Kids, nasceu de do condomínio que eu trabalhava, né? Então, quando eu decidi sair da empresa, que eu era coordenador, eu coordenava 10 professores, e aí eu decidi sair, e eu era também professor de esporte. E um pai acabou não gostando muito da metodologia do professor que entrou no meu lugar, e aí ele me convidou para ser personal do filho dele, e aí eu saí aqui de casa, né, já morava aqui na Zona Leste do Tatuapé, ia para Vila Leopoldina para dar aula para uma criança, e isso foi em 2017. E hoje eu tenho lá o condomínio Jardim Leopoldina e o condomínio Quintas da Lapa, com a minha escolinha. Hoje eu tenho uma média de 30 alunos aí na escolinha que fazem comigo. E entrei no segundo condomínio porque uma moradora saiu do Vila Leopoldina, foi para o Quintas, me levou e lá eu acabei fazendo também o meu público. Então, professores, se conhece alguém que mora em condomínio clube, começa dando aula lá de graça, conhece a galera, que é um mercado sensacional. E só que nesse meio tempo, eu fui correr atrás do dinheiro, não ganhei dinheiro, né? Continuo duro. Então, eu falei, opa, se eu tô duro ainda, não fiquei milionário, eu preciso trabalhar com o que eu realmente amo, né? E aí, no final de 2019, eu fui aceito em uma pós-graduação do NAR, que é o Núcleo de Alto Rendimento, que lida com os atletas a nível olímpico e de campeonatos mundiais de todos os esportes, liderados pelo professor Irineu Loturco, e eles lançaram uma pós de ciência do futebol. E eu já estava querendo voltar para o mercado do futebol, fiquei aí quase 5 anos fora, e aí eu mandei, fui aceito para participar da pós-graduação, que começaria em 2020, em março. E aí foi o mês que teve a pandemia, né, decretada a pandemia mundial, e aí acabou não acontecendo a pós-graduação. E aí eu falei, pô, né, agora que eu decidi voltar para o mercado, eu vai tudo parar, né? Os clubes ficaram proibidos de treinar, os campeonatos pararam, tal. E aí, como eu fui obrigado a ficar em casa, os condomínios também, era o meu maior mercado, também fecharam, né? Não, a gente não pôde entrar dentro dos condomínios para trabalhar. Eu usei esse tempo para criar o projeto da Strong Soccer, né?
Então, ali, com o meu caderninho, comecei a rabiscar as ideias, que já era uma dor de quando eu tentava ser jogador, aí eu fui pensar qual seria a filosofia da Strong Soccer, né, o porquê que ela sairia do papel e viraria uma empresa, e aí eu fui pegando todas essas dores de, pô, eu era de um time pequeno, e teve uma oportunidade de ir para um clube grande e eu não estava por um descuido meu, porque eu achava que estar num time grande, estar num cenário grande do futebol seria melhor. E aí, amigos meus, pô, o Heracles, Sávio, não sei, chamado Sávio, o Heracles Paiva, ele era um menino de 92, era um ano mais novo que eu. Ele foi para o Atlético Paranaense, profissionalizou lá, foi jogador da seleção de base, se eu não me engano, disputou um Mundial com a seleção sub-18 do Brasil. E era do mesmo clube que eu, era um jogador da mesma categoria, e saiu lá do Uniclinic, né? E aí também, por questão de lesão, acabou parando. Hoje também curso Educação Física lá em Fortaleza, e saiu de um projeto pequeno. E aí, quando a gente começa a pegar a história de vários jogadores, cara, vários saíram, né, de time pequeno e hoje estão em situações melhores. Então, eu comecei a pensar em tudo isso e rabiscar. Outra coisa também que me fez montar a empresa e não querer voltar de fato para o mercado dos clubes, né, de futebol, é a questão do network, né? O futebol para a comissão técnica, ele é muito fechado. Então, os treinadores, que são os caras que, numa escala hierárquica, estão lá em cima, né? O treinador, ele é convidado para ir para um clube e, se ele pode, ele leva quem ele confia. Então ele convida o preparador físico, o fisioterapeuta, convida o auxiliar, convida o preparador de goleiro, se ele pode ele leva o roupeiro que ele gosta, enfim, né? Então o meu network foi muito curto, porque eu trabalhei 2 anos só, e o Fábio Gonzaga, quando ele saiu da Atibaia, ele foi para a China, e aí ele era o cara que eu achava que ia ser esse meu network. Fala, pô, o time que o Fábio foi, ele me tirou do Suzano, me trouxe para Atibaia, então, pô, tem chance de se ele for para um time, eu for também. E aí ele foi para a China, ficou lá acho que 5 anos, voltou também há pouco tempo, foi campeão da Bezinha ano passado com São José, estava disputando a Bezinha também, e o meu network era muito pequeno, então eu falei, pô, preciso dar um jeito de voltar para o mercado do futebol, ampliar o meu network, ser visto de novo no mercado como um preparador físico e não como um personal ou um professor de educação física apenas, voltar para o mercado da preparação física para fazer network e voltar para os clubes. E aí a pandemia acabou que me lançou para o mercado como empresa mais do que eu esperava, porque quando eu comecei com o projeto, um amigo meu, o Bruno Gonçalves, estava no oeste de Barueri, e também a história dele dá uma resenha dessa também, porque ele é um dos caras que é da minha geração, e foi e voltou várias vezes, e hoje está numa situação extremamente legal lá no Botafogo da Paraíba, e ele era do oeste, estava morando num apartamento lá em Barueri, e falou, pô, Denis, vem me ajudar aqui, que a gente não está podendo atuar no clube, aqui perto da prefeitura tem umas gramas legais tal, então dá para você me dar um treino. Aí eu fui lá, né, não estava podendo trabalhar, saí daqui, fui lá para Barueri, aí mais 3 jogadores também do Oeste, a gente postou tal, eles viram, e eles começaram também a treinar comigo. Então, o meu retorno para a preparação física foi logo com os atletas profissionais, né? Então, na época, o Oeste estava na Série A1 do Campeonato Paulista, estava na Série B do Campeonato Brasileiro, disputou Copa do Brasil, então estava no cenário nacional. E eu trabalhei com esses atletas assim que eu decidia voltar para o mercado. E nisso, as pessoas, os atletas que eu trabalhei lá em 2013, 2014, 2015, que também estão aí no profissional e tal, eles viram e falaram, pô, professor, vai voltar pro mercado e tal, não sei o que legal, não devia ter saído. E eu fui vendo, pô, tem uma galera que ainda gosta do meu trabalho, né? Acho que eu não deveria ter parado e tal. Aí vem aquelas loucuras, né? E aí eu fui rabiscando o projeto da Strong Soccer e tal. E a outra vertente foi a vertente da ciência, que na faculdade eu era fui monitor de anatomia, de cinésio, fui da iniciação científica com o professor Gerson,
a professora Iris também quis que fosse da iniciação dela. Quando o Dimitri montou o grupo de estudos de, Jedi. de esportes, eu também belisquei lá umas reuniões. Então, eu sempre fui muito envolvido com essa parte da ciência da nossa área. E é uma coisa que no futebol caminha a passos ainda lentos, né? A mídia bate muito no fisiologista, bate muito no médico, bate muito no preparador físico. Ah, quando o jogador está com cãibra, o preparador físico não treina direita. A mídia dá umas viajadas, né? Com tanto de informação que se tem por aí, ainda tem alguns questionamentos bem precários. E eu falei, pô, vou ver como que está esse mercado. Porque em 2014, quando eu estava na Atibaia, eu cheguei a negociar com o professor Gerson uma fotocélula para poder fazer algumas avaliações e um professor da fisioterapia da Uninove estava investigando o efeito do treino para a fisioterapia. E aí eu peguei a molecada lá do Atibaia, da Copa São Paulo, levava para a Uninove. Aí eles, pô, tiveram experiência lá no Biodex, que é um equipamento que custa centenas de milhares de reais. E eu sempre fui muito envolvido. E na época eu já tinha essa dor. Eu falava, pô, eu acho que falta a galera que é de time pequeno, que é de pouca estrutura, ter esse acesso à ciência que tem nos times grandes. Então eu sempre pensei isso. E aí quando eu voltei a querer trabalhar com futebol, eu fui investigar se já tinha algo relacionado no mercado. E aí a pandemia, né, que levou muita gente aí, muita gente acabou perdendo familiar, amigos, etc., nos trouxe uma coisa boa que foi aproximar as pessoas que estão em altos escalões de várias áreas com as pessoas que estão iniciando nas suas áreas ou estão galgando outros espaços. E foi a tal das lives. E aí várias empresas fizeram cursos cobrando um valor muito baixo para poder arrecadar a cesta básica, etc. E no futebol isso rolou muito forte. Então, vários caras de várias comissões de time grande, de Corinthians, Internacional, Flamengo, Cruzeiro, os caras participavam de cursos ou simplesmente faziam uma live lá no Instagram e trocava ideia, dava conteúdo de graça. E aí eu achei um jeito de fazer esse network, né? De me aproximar dessas pessoas. Nisso eu já estava com o projeto da Strong Soccer e sempre que eu tinha oportunidade ali de escrever uma pergunta no chat ou de fazer uma pergunta ao vivo, eu sempre fazia a mesma pergunta. Falava do meu projeto e perguntava se tinha algum projeto desse em andamento, né? E sempre a resposta era que não. Pô, empresa desse jeito que quer trabalhar com esse público, né? De clube pequeno, a molecada que está no projeto social, a molecada que está nos projetos privados, mas não são clubes federados, não tem. O que se tem no mercado são personagens de altíssimo nível que trabalham com os atletas de altíssimo nível. Então, eu conheci, por exemplo, o André Cunha, que é o preparador físico do Gabriel Jesus, por exemplo. Ele trabalhou com o Gabriel Jesus aqui em São Paulo, quando o Gabriel foi para a Europa, levou o cara. Tem o Gustavo Jorge, que é personal, preparador físico particular do Yuri Alberto, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, o que os caras conheciam era isso, os preparadores físicos que já atuam com os caras que estão lá em cima. Mas dar essa estrutura para a galera que está fora do mercado, o pessoal foi falando, pô, não tem, se você fizer vai ser legal, vai dar certo. E aí eu fui estruturando. E aí a pandemia alongou um pouco, né, para poder voltar. Então mais atletas foram me procurando. Então teve atleta, por exemplo, o Matheus estava em Malta, jogando lá no futebol de Malta, voltou para o Brasil por causa da pandemia, não tinha onde treinar, me chamou. Aí ele me chamou e trouxe mais 3 atletas amigos deles que também estavam parados e começaram a treinar comigo, todos atletas profissionais. E aí a empresa foi se moldando. E aí eu levei ela para esse caminho, para dar o suporte, ter a estrutura que um time grande tem para o público que não tem acesso a esse time grande. Então, se o menino hoje, por exemplo, sei lá, num time aqui do bairro, e ele quer ter a estrutura do Palmeiras, pô, ele só vai ter a estrutura do Palmeiras se ele for jogador do Palmeiras, né? O Palmeiras, ele não vende o serviço para esse menino.
Então, quando ele chega lá no Palmeiras, é através de peneira, ou se alguém do Palmeiras vê esse menino jogando bem. Só que quando esse menino sai de um projeto que ele treina 2, 3 vezes na semana e vai para um time do Palmeiras que treina todos os dias, ou dependendo da categoria, treina todos os dias, 2 vezes por dia, esse menino demora a se adaptar, porque ele só treina 3 períodos na semana. Lá no Palmeiras pode treinar 12, 13, 14 períodos na semana, né? Então, cara, é muito diferente. Carga de treino, ritmo, questão de grupo. E a Strong Soccer vem para tentar diminuir esse buraco. Então, a galera que treina comigo, eu dou a estrutura que tem no clube. Se o menino pode, tem disponibilidade, ele treina comigo todos os dias, para quando ele tiver oportunidade num time grande, ele tentar chegar lá o mais próximo possível dos meninos que já estão lá. Cara, é bacana escutar isso e o que me remete a isso, uma resenha que nós tivemos, acho que foi no meu aniversário, que aí você encostou na minha casa, a gente Sim, começou a sim. tomar uma cerveja, aí a Giovana, mas a Roberta meio ali sonolentas, e eu falei, cara, agora é o momento. Esse é o seu negócio. Vai pra cima e ver a Strong Soccer onde ela está hoje, né? E só nós dois sabe o quanto a gente guerria, a Ah, gente luta para tentar chegar no nosso objetivo de pelo menos ter uma vida tranquila. A gente tiver, eu acho que nós dois é um perfil que a gente nunca vai parar de trabalhar. A aposentadoria não difícil, está cara. no nosso planejamento, Difícil. mas a nossa luta ela é muito parecida, né? E eu fico muito feliz em ver a Strong Soccer no caminho e o quanto mais ela ainda vai chegar. Mas antes da gente continuar, vou dar uma passada aqui no chat. Ó, galera, 28 seguidores. Joga no grupo, compartilha, chama o pai, a mãe, a avó, dá um celular pro papagaio. Vamos chegar a 50 seguidores Chama hoje. aí. Cara, que resenha gostosa. A gente tem muita coisa ainda pra falar. E vamos ver como que tá a galera aqui no bate-papo. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Eu vi um incrível. Aqui, a gente tem uma pergunta do Ice Cruz. Denis, você não desejou tentar ir pra Europa? Cara, que perguntas. Em algum momento passou pela tua cabeça, Qual que é o Denis, ir pra nome? Europa? É Qual o que é o Ice nome? Cruz. É o. Ai, me fugiu o nome, eu sei quem é. Mas daqui a pouco eu lembro o nome, eu falo. Ah, na minha época de jogador, eu não Flávio, sabia. Flávio, é o Flávio, é a pergunta do Flávio, Flávio. Flávio, Flávio, na minha época que eu jogava, eu não sabia nem onde era a Europa, né, velho? A gente só via a Europa no livro de geografia, velho. A gente não tinha noção, não sabia, não tinha foto, tinha nada, só revista, aqueles programas de televisão. Uma das situações que, por exemplo, eu fui para o esporte de aventura é porque tinha aquela menina lá, a loira do esporte espetacular de domingo, que saltava e subia e tal, e não sei o quê, e aquilo me chamava a atenção. Era o acesso que a gente tinha, era a televisão só. Então, hoje em dia, realmente a porta da Europa está muito aberta para os jogadores. Eu não sei qual é a idade do Flávio, se ele conhece a galera que vai, justamente porque o conhecimento se expandiu. Então, que nem eu falei, por exemplo, o Matheus, que estava jogando em Malta, ele jogou no Atibaia, depois teve uma oportunidade para ir pro Atlético Goianiense e abriu uma porta para ele ir para Malta. E ele foi para Malta, jogou acho que 2, 3 temporadas lá e ele não queria ter vindo para o Brasil. Porque o menino, ele é de 96, está com 24 anos. Ele quer continuar jogando lá, porque lá ganha euro, vive bem, viaja de trem para tudo que é lugar. Então, o moleque da idade dele não casou ainda, né? Pega o dinheirinho, manda o dinheiro para a família, o dinheiro que sobra fica bem. Então, realmente, hoje a porta da Europa está muito aberta. Existem vários projetos hoje de jogadores que foram para a Europa alguns anos atrás, voltaram e tem no Brasil, aqui em São Paulo eu conheço dois, exatamente, que captam jogadores para levar para a Europa.
porque brasileiro, onde chega, vira rei, né? Então, futebol brasileiro, tecnicamente, a gente ainda é muito bem visto lá na Europa. Só que o problema é esse, né? A gente é visto pela parte técnica, né? Nós somos os boleirões, né? A gente está longe ainda de ser atletas, né? Tem poucos atletas, tem uma diferença grande entre ser jogador e ser atleta. Então, o Brasil precisa ser visto mais como ter atletas sérios, né? Que vão e que não dão dor de cabeça, etc. E hoje em dia está muito mais fácil. Então, eu, na minha época, putz, cara, eu queria jogar no Milan porque tinha o Kaká e o Seedorf, e eu jogava no PlayStation só. Mas não, não O PlayStation é tinha na casa de um outra. amigo, né? Na casa de um amigo, você entendeu? Alugava lá R$ 5, meia hora, Nossa, né? você é dessa época? Eu não sou tão velho assim, cara. Oh, sai Oh. fora, como não? Então tinha isso, Verdade, né? verdade, cara. A Alugava gente, uma a hora, era gente, uma hora, aquela guerra. a porta, só que assim, a Europa para a gente era muito longe. Hoje em dia, por exemplo, se tem algum pai ou algum tio aí que tem atleta na idade ali do ensino médio, 14, 15, 16 anos, os Estados Unidos, por exemplo, é uma porta muito grande para brasileiro para jogar nas universidades lá. Tem um monte de empresa de intercâmbio que pega o jogador brasileiro, ensina o inglês para poder fazer a prova do TOEFL lá, faz a prova do TOEFL, tira uma nota boa, vai jogar uma liga universitária nos Estados Unidos. Então, às vezes até recebe para isso, né? Depois que termina a faculdade, para jogar na liga de futebol americana lá, na liga do soccer, né? E lá o soccer é o futebol americano é o futebol americano, né? Então, tem outras empresas que levam para a Europa, só aqui na América Latina que eu não conheço muita coisa, mas para a Europa tem um monte de projeto que acaba levando, coisa que na minha época não foi de conhecimento meu, não. Cara, eu tenho aqui o Nilo 8. Ele tá participando muito, cara. Ele quer de qualquer jeito essa bola. Nilo, chama a Que da galera, hora. irmão. Chama a galera, manda curtir aqui a nossa Twitch, manda curtir lá nossas páginas das redes sociais. E, e aí, e ele é de Maceió, né? E aí ele vem com uma pergunta. Denis, você tem pretensão de expandir para outro estado esse trabalho? E em quanto tempo você pensa nisso? Cara, deve ser meu primo Lenilson. Como quando você falou Nil, deve ser Nil. Deve Isso, ele estar colocou o aqui, ó, Nil, ele colocou. Nil. Esse é o meu primo Lenilson. Falou que ia acompanhar, tá acompanhando mesmo. Vou mandar essa bola para ele lá, hein? É o Lenilson. Na verdade, não é, então não é, Nilo, né? É Nil Não, zero Nil. oito. Nil Nil, zero e oito. Nil, né? Ele tá Ele maluco fez, pela bola, hein? Vai ter que levar pra Maceió, hein? ele fez uma pergunta interessante. A gente até conversou a respeito, porque eu fui perguntar para ele, por exemplo, se ele conhecia alguma coisa parecida lá em Maceió, né? E ele também falou, pô, não conheço, o que tem aqui a gente conhece são alguns professores, que lá também expandiu bastante o futsal, né? Tem bastante quadra de futsal lá em Maceió. Antes lá a gente só jogava com o pé no barro, o pé na areia, descalço, não tinha chuteira, chutava as pedras, tal. E hoje não, né? As quadras também popularizou lá e tem os profissionais que atuam mais com o futebol amador, né? Então pega lá a galera que joga no final de semana, que é o chamado crossfit, né? Ou personal soccer, enfim, aí tem vários nomes. E esses profissionais pegam ali 2, 3 vezes na semana, dão um treino para a rapaziada, mas geralmente é um treino circuitão, para a galera manter ali a parte da saúde, não é nada pensado em alta performance, né? A Strong Soccer tem essa pretensão, sim, né? A gente precisa achar um lugarzinho aí em Maceió para a gente pôr a Strong Soccer para rodar, Nil. Mas uma das minhas ideias é ter franquias no futuro, mas para pensar nesse passo, eu preciso fazer primeiro financeiramente a Strong Soccer ser. Ele falou que te ensinou a jogar bola, hein? Colocando De, aqui no chat que te ensinou a jogar ele bola, é hein? ele é aquela mesma resenha sua lá. Achava que jogava, tal, e aí quando ia jogar era banco. É a mesma resenha sua, não muda muita coisa não. Ô, Nil, Não você vai muda vir pro nada. meu time então, Nil. Vou montar um time só dos mala, cara. Só dos fera, só dos fera.
Então, e aí Ai, a Strong ai. Soccer tende a ter franquias no futuro, mas primeiro eu preciso, na parte administrativa, econômica, tornar a marca atraente para investidor, né? Então, assim, esportivamente falando, o mercado que a Strong Soccer está atuando é um mercado muito grande, né? Que tem um mar de adolescentes e jogadores ali no início da vida adulta precisando de um trabalho desse, e é uma ideia da Strong Soccer virar franquia. Uma das coisas que as pessoas também falavam quando eu falei que ia montar a marca e tal, era para eu não contar o projeto, porque alguém poderia, né, copiar, fazer igual, etc. E minha resposta sempre foi a mesma, né? Não tem como eu ter o monopólio desse mercado. O mercado do futebol, ele é muito grande para eu querer trabalhar sozinho nisso. Na verdade, eu preciso de outras iniciativas, aí já falando da parte empresarial, eu preciso ter outras pessoas sendo concorrentes, trabalhando, para poder nivelar mercado, né? Uhum, Porque um dos problemas que eu tive, por exemplo, foi de formatar preço, né? Quanto que eu vou cobrar por esse serviço, sendo que não tem um trabalho desse, né? Eu não posso cobrar que nem os caras cobram dos profissionais, porque a molecada não tá em time de Série A ganhando 40, 70, 200 pau por mês. E eu não posso cobrar igual uma escolinha, porque eu não faço trabalho de escolinha, né? Eu faço um trabalho de formação. Então eu não tinha nem esse parâmetro para formar esse valor. Então a galera que é da área aí, ó, vamos montar as marcas, vamos sair da parte pessoa física, vamos largar os personal soccer de lado, vamos montar a empresa para a gente poder fazer o mercado fora. tem mercado para todo mundo, né? Tem Essa mercado para questão todo mundo, cara, é muito grande. de se preocupar com concorrência. Então, assim, cara, isso tá por fora. Dá até para ensinar, e aí vem os cursos de formação, para os caras empreenderem em outro lugar. Enfim, dá muita coisa para fazer. Ô, Denis, a Strong Soccer hoje, quais são as vertentes? Eu vi que tá tendo uma questão agora mais científica da pesquisa. Onde a gente encontra a Strong Soccer? Quem pode ir procurar Strong Soccer? O cara que joga na Varsa, o menininho da escolinha de futebol, o cara que está prestes a chegar no profissional, o cara que se lesionou e vai se recuperar. Quem é o perfil para procurar Strong Soccer e onde a gente encontra Strong Soccer? Aí, quem Todos sabe eu vou esses, fazer uma visita. todos esses. Todos esses. A minha ideia começou atuando com os atletas que estão no caminho ou já são profissionais, né? Atletas que a gente chama de alto rendimento. Alto rendimento não quer dizer que joga no Real Madrid, Barcelona, né? Quer dizer que disputa ali os campeonatos de alto nível, né? Então, por exemplo, eu quando jogava no Mauá, eu era um atleta de alto rendimento porque jogava um campeonato de alto nível, só para a galera entender o termo. Então, eu comecei com esse público porque é a minha formação, é a área que eu trabalhei e é a área que eu sou apaixonado. Eu não comecei a Strong Soccer atuando com futebol amador, mas eu atendo atletas do futebol amador hoje. Então, a galera da VAR, a galera do futebol de final de semana, a galera do futsal, eu atendo esse público. Só a galera mais nova, da parte mais técnica, da parte que precisa ali de aspecto motor, aspecto cognitivo, que eu não atendo ainda. Por quê? Porque aqui em São Paulo, e pelo Brasil acredito que seja a mesma coisa, os projetos todos, de escolinha, projeto social, projeto privado, eles vendem isso, né? Eles vendem a parte técnica do menino ir lá e ficar batendo na bola 10 vezes com cada perna, e aí faz a parte tática, e aí faz a movimentação da parte tática, e aí põe um goleiro lá no gol, e aí faz o treino de finalização. Então, eu pretendo ter um dia, mas eu não quis começar por aí, justamente porque o mercado aí já é muito inflado, né? E aí vem uma outra situação também, que a maioria desses projetos de escolinhas prometem para a família que vai levar o filho para fazer uma avaliação no clube um dia, ou que vai receber um jogador do clube X para ver os meninos, ou que vai receber um captador do clube Y
para poder avaliar os jogadores, e eu não quis entrar nesse mérito. Então, hoje a Strong Soccer atua com garotos ali na fase de 13, 14 anos, garotos que já estão começando a fase maturacional para treinos de força, né? Para a parte física mesmo, por isso o nome Strong Soccer, né? Futebol forte. Por quê? Jogadores mais novos que isso, não faz sentido trabalhar tão intensamente a parte física, porque eles precisam de outras vertentes, né? Ele precisa do aspecto motor, ele precisa do aspecto cognitivo, né? Ele precisa entender o jogo, então ele precisa conhecer todas as posições. E a Strong Soccer, ela não é um clube. Foi uma das barreiras que eu tive quando eu comecei a divulgar a marca. Então as pessoas me procuravam perguntando quanto que era a avaliação, eu fazia peneira, se eu levava para clube, que campeonato que eu jogava. E a Strong Soccer, ela não é um projeto técnico, né? Ela é uma empresa de preparação física. Então, hoje a gente tem um galpão aqui no bairro do Tatuapé, em São Paulo, perto do metrô Carrão, para quem conhece, Radial Leste. E a gente tem também um outro espaço de um amigo que me cedeu o espaço antes de eu ter esse espaço próprio, que é na Academia HP, no Parque Novo Mundo, para a galera da Zona Norte. É perto ali da Vila Maria, onde a gente estudou. Então a gente tem esses dois galpões. Hoje eu estou, por enquanto, só aqui no Tatuapé. Lá, os meninos que treinavam lá estão jogando nos clubes, nos projetos deles e não estão mais treinando comigo. E é toda essa galera, a partir de 13, 14 anos, falou de alto nível, falou do futebol amador, galera da várzea, eu atuo, né? A galera do alto rendimento, eu faço toda a parte científica de avaliação física, avaliação fisiológica. Tenho hoje um equipamento que está dentro do Palmeiras, dentro do Corinthians feminino, dentro da CBF, por exemplo, que é uma plataforma de salto, né? Eu consigo avaliar a parte de força de membro inferior dos atletas e eu comparo com a minha base de dados, né? Eu já tive dentro do São Bernardo do Sub-20 e do Juventus da Moca Profissional. Então, eu tenho alguns atletas de várias idades que eu consigo comparar os níveis de força desse atleta que está treinando comigo com o atleta que está dentro do clube, para poder minimizar o erro do pai ou do atleta, da família. Porque sempre tem aquele pai apaixonadão, né? Eu uso esse termo não da forma pejorativa, né? Mas aquele cara que gosta, que tentou ser jogador. O seu Maurício, por exemplo, meu pai. Meu pai é apaixonadão. Tentou ser jogador, não conseguiu e tentou me incentivar, tal. E aí queria que eu jogasse no Corinthians, né? Porque ele foi corintiano, eu já não sou mais corintiano, né? Eu fui, não sou mais, porque se o Palmeiras quiser me contratar, eu vou de bicicleta se precisar, não tem essa, né? Mas a gente vai pro esporte, a gente não pode mais ser torcedor. E aí, às vezes, chega o pai e pergunta: pô, meu filho arrumou uma peneira e sou São Paulino, conheço um diretor do São Paulo e meu filho vai fazer peneira lá no São Paulo. Aí eu consigo pegar esse menino, comparar com um jogador que eu tenho na minha base de dados. Vamos supor que é com um jogador do São Bernardo, que é um time hoje que está se estruturando, mas não é um time grande, né? Não está ainda nas séries principais do Campeonato Brasileiro. Aí eu pego esse jogador, comparo fisicamente com o jogador do São Bernardo e vejo que ele está um pouquinho abaixo. Aí eu falo, opa, como que o seu jogador fisicamente está abaixo do jogador do São Bernardo, do São Paulo, né? Aí as pessoas falam assim, mas ele pode ser tecnicamente muito bom. Tudo bem, ele pode ser tecnicamente muito bom, mas aí cai no viés que eu expliquei há pouco tempo atrás. Ele vai lá, ele vai fazer um treino, vai destruir. Só que a sequência de treinos durante uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês, esse menino ele vai acumular uma fadiga que ele não é acostumado. Então a chance dele ser mandado embora, por mais que ele esteja aprovado tecnicamente, é muito grande. A não ser que ele seja um Neymar que ninguém nunca tinha visto e alguém lá dentro do São Paulo vai olhar e falar, opa, esse é o próximo Neymar, vamos ter paciência com ele e vamos trabalhar ele. Porém, time grande tem pouquíssimo tempo, pouquíssima paciência com esses garotos. Por quê? O funil do time grande é muito grande. É nego no Brasil inteiro ligando para diretor e para preparador físico e para roupeiro de time grande falando: eu tenho um sobrinho, eu tenho um aluno
eu tenho um amigo, filho de um amigo. Então os caras estão o tempo inteiro recebendo do Rio Grande do Sul ao Amazonas ligação diariamente para informar que tem jogador bom. Então o jogador chegou no time grande, ou ele se encaixa no perfil, ou ele vai embora. Porque no dia seguinte já tem mais 10, 15, 20 jogadores para chegar. Por exemplo, o São Bernardo, que eu fui avaliar, a parte de força, eu cheguei lá e avaliei 24 atletas antes de começar o campeonato sub-20 do Campeonato Paulista. Desses 24 atletas, se eu não me engano, tem 11 atletas só que estão jogando. O resto foram mandados embora e foram chegando outros. Isso no São Bernardo, que é um time que está em ascensão agora. Aí você imagina num clube grande. Por exemplo, tem um volante lá que ele tem passagem por Palmeiras e por São Paulo, que está jogando no São Bernardo, está com um contrato emprestado lá. Então, é de baseada que chega jogador em time grande. Então, eu uso essa parte física para falar, pai, pô, ó, seu filho tá parecido com o cara do São Bernardo. Não leva ele no São Paulo. Procura São Caetano, procura o Paulista, procura o Juventus. Não vai lá no São Paulo. Procura, entendeu? Então eu consigo fisicamente mostrar pro pai, falar, ó, lá vai frustrar o menino. Aí vai aquela situação, pô, eu bato e volto, não sou bom, não. Às vezes você não é bom para jogar no São Paulo, mas você vai jogar no Juventus e vai jogar. E aí pode ser que, enfrentando o São Paulo, o menino seja comprado pelo Juventus. Que é o que acontece. Tem amigo meu que aconteceu isso. A gente jogava no Associados do Corinthians e às vezes fazia jogo amistoso com a base do Corinthians. E ninguém via. Aí o menino saiu, foi para um time, jogou o Campeonato Paulista por outro time, o Corinthians viu e comprou o menino, gastou dinheiro com o menino. E o menino estava dentro do Corinthians, de graça. E naquele momento o menino não servia. Passou 2 anos, o menino foi interessante para o Corinthians. E jogou Copa São Paulo, e jogou no Corinthians do Ronaldo, por exemplo, em 2009, foi quando ele foi profissional, e está ganhando dinheiro lá na Indonésia, andando de Porsche, hotel e relógio de ouro e tudo mais, e não quer pisar no Brasil. Então, futebol tem disso, né? Então a Strong Soccer, ela vem, o forte da Strong Soccer não é o forte de músculo, é tornar as famílias mais fortes, tornar o jogador mais forte dele conhecer o mercado. Então, ele precisa saber, pô, eu quero jogar no Corinthians, mas só o Corinthians serve? Não. Eu quero jogar com o Cristiano Ronaldo lá no Manchester agora, né? Porque antes era no Real Madrid, todo mundo gostava do Real Madrid, aí depois ele foi para a Juventus, todo mundo ama a Juventus. Agora todo mundo... Então, assim, as pessoas precisam não ter esse olhar de apaixonado. Eu estou falando as pessoas que querem ser do alto rendimento. Jogador, pai, mãe, tio. Não pode ter esse olhar apaixonado. Precisa entender, falar, pô, qual que é o caminho? Por exemplo, onde eu quero chegar? Eu saí do Nordeste para querer vir jogar aqui e me dei mal. Hoje em dia, o melhor caminho para um jogador é ir jogar no Nordeste. Porque os times em maior ascensão estão lá, não estão aqui. Tem time lá, por exemplo, para quem é corintiano, Corinthians passou pelo Retrô na Copa do Brasil desse ano. O Retrô tem um CT com 6 campos profissionais, um investimento de 35 milhões de reais. Os caras têm um ônibus da Iveco que custa quase $500 000. É um time profissional. Para estar lá dentro, é igual estar no Corinthians. Todo mundo que é da região quer estar lá. Tem outro, por exemplo, o Floresta. Um amigo meu estava até há pouco tempo lá, eles subiram da 4ª divisão para a Série C, conseguiram se manter. Tem um CT lá em Fortaleza com 4 campos, uma baita de uma estrutura, paga salário bonitinho. Então, os times de ascensão estão lá. Tem um Campinense que foi campeão regional lá da Paraíba, o Botafogo, tem vários times. Então, ao invés do menino querer jogar aqui, ele tem que fazer o caminho inverso. Um menino de 17 anos estava treinando lá na Zona Norte
O pai dele, com contato, foi jogar num time de segunda divisão de Sergipe. Segunda divisão de Sergipe. Ele foi lá para jogar o sub-20, 17 anos. Jogou o sub-20, compôs o elenco profissional. Teve experiência jogando profissional num time de segunda divisão de Sergipe. Aqui em São Paulo, ele ia estar jogando os moleques da rua, no projetinho dele. Ele não ia ter a vivência de, pô, como é jogar a nível profissional? Como é ter 3 árbitros da federação? Sabe? É essa vivência que a galera precisa ter a noção. Querer jogar no time do coração é uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas é o caminho, pô, mais difícil. Por mais que você tenha contato, por mais que seja o presidente do clube vai colocar o jogador. As comissões, cara, sempre foram e é cada vez mais para fazer o que é de melhor para ela. Então não importa se o jogador é do presidente ou não. Se o jogador é bom, o treinador vai contar com o jogador joga. Se o jogador não é bom, não, não vai ficar. Então a Strong Soccer vem para diminuir um pouco desse buraco que tem nesse mercado. E com todo objetivo que você tem na vida, você precisa passar pelo processo, né? Pelo Não vai processo. E tem chegar gente que não no. quer, tem Não gente que não quer. quer. E às vezes não é que não quer porque não quer, é porque não conhece. E quando você senta com o pai e fala, pai, vem aqui, ó, é assim, 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 assim. Aí o cara fala, ah, é mesmo? É. Um dos motivos, por exemplo, quando eu entrei no mercado dos condomínios, e aí eu conheci gente que tinha muita grana, e não é porque é moleque de prédio que é moleque que não tem repertório motor e tal. A maioria realmente tem um repertório motor mais defasado e tal, mas tem moleque bom pro futebol dentro dos prédios. E aí você vê as famílias que não conhecem. Pai que fala assim, ah, leva seu filho no Nacional, mas o que é o Nacional? Fala, pô, você mora aqui na Zona Oeste, o Nacional tá a 2 km de você. Ah, não conheço. Pô, o Nacional emprega jogador pra caramba. Joga todas as da base, desde o sub-11 até o sub-20, tá sempre no Paulista, Série A2, Série A3, sabe? E as pessoas não conhecem. Tá do lado, mas não sabe que existe. A Portuguesa, o Juventus, as pessoas não sabem. São Bernardo, Mauaense tem 2 times, São Bernardo tem 2 times, e é tudo lugar perto. E a galera vai andar 10, 15 quilômetros e pode colocar o filho para jogar um campeonato de nível bom. Mas às vezes elas preferem, ah, eu vou manter meu filho na escolinha X, e hoje, por exemplo, tem escolinhas com as bandeiras europeias, né? Sim. PSG, tem a Juventus, tem o Orlando City aqui na Moca, e às vezes o pai prefere colocar o menino lá, porque o menino vai andar com a roupa que o Neymar usa, né, ou que o Cristiano Ronaldo usava, e o menino se sente bem, vai lá, faz os golzinhos, o pai tira a foto, o menino posta no Instagram, aí o pai mostra para a família, ó, aqui o meu Neymar, ó, aqui o meu Cristiano Ronaldo, só que ele não sabe que o menino realmente pode se tornar um Neymar e um Cristiano Ronaldo, porque ele não sabe. E aí é um erro do próprio mercado, é que essas empresas, quando vêm, essas escolinhas, vêm com muita grana, né? Então os caras explodem as redes sociais de marketing e coloca lá o banner do Neymar e tal. Você fala, pô, é o Neymar mesmo que tá aqui, né? De tão grande que é. E os clubes pequenos não tem isso, né? Não tem esse poder financeiro para divulgar. Às vezes o time, quando divulga uma peneira, as pessoas falam, pô, não vai não, tá cobrando R$ 10, tá cobrando R$ 15, é tudo safado e não sei o quê. E às vezes é a forma que o cara tem para poder pegar os R$ 10 e comprar água para os moleques tomarem, ou comprar um Gatorade, ou comprar uma fruta para oferecer. Então é muito difícil para o time pequeno poder angariar. E grande não, já é o contrário, né? Recebe de baseada e os pais acabam invertendo essa logística. Entendi. Ô, Denis, e a vertente que eu vi que agora você está começando da ciência, o que é? A Strong Soccer Science.
é uma dor que eu tinha, né, que eu comentei, a questão da ciência, de trazer a ciência, etc. E é uma situação que eu vi mais aflorada na pandemia, que são professores que fazem um curso ou outro, ou faz uma pós-graduação e começa a dar o curso, né? Tem certificado. Então, todo mundo começou a dar curso, todo mundo começou a certificar, né? Então, o cara que é leigo, né? O professor da escolinha lá do bairro, que ele não tem a faculdade, ele pode atuar com futebol porque ele foi atleta profissional no passado, o cara acaba comprando vários cursos e às vezes não é o que o cara realmente precisa, né? Ah, porque tem certificado. Estudantes, por exemplo, a gente, quando estava na faculdade, que tinha que a tal das horas As horas complementares. complementares. Pô, se tivesse curso de açougueiro que valesse, a gente ia lá saber como é que mata o boi e tal, porque tem... E aí é um mercado que os caras, pô, vê lá, certificação, mas não vai saber se o professor tem CNPJ, se não tem, se está vinculado com o CREF, se não está, se tem uma universidade por trás, se não tem. Então foi uma situação que eu anotei, né, no caderninho, pô, um dia eu vou tirar isso do papel. E aí esse meu amigo Gustavo Chiroma, que estava lá no Floresta, hoje ele é preparador físico do Santa Cruz, eu falei para ele, falei, pô, eu tenho essa vertente aqui da empresa, mas eu acho que eu não tenho gabarito para tocar sozinho. Você já está na estrada há mais tempo, sempre teve também, tem pós-graduação, tem MBA. Eu falei, cara, você topa tocar essa vertente aqui? Ele falou, pô, vamos pensar tal. E aí a gente veio conversando, e aí o Santa Cruz, lá, o time que ele está agora, acabou saindo da fase preliminar da Copa do Nordeste, e ele falou, Denis, dia X a X eu vou estar em São Paulo, vamos fazer uma situação? Falei, cara, vamos. É agora, vamos fazer. A gente conversou com o professor Osmar, também lá da Uninove, e o professor Osmar topou, e aí eu tirei do papel essa vertente da Strong Soccer Science, que é poder ofertar para o público que quer trabalhar com futebol, né, principalmente na parte física, a gente vai abrir uma vertente técnica e tal, mas é mais voltada para a parte física para mostrar para essa galera como que é isso, né? Como que é realmente o mercado, porque na faculdade a gente é atolado de artigo científico e de publicação e tal, só que, cara, a grande maioria desses artigos, estudos são feitos em ambientes controlados, né? Não é levado em conta a realidade do clube. Então, por exemplo, um dos estudos mais falados na área do futebol é sobre a evolução da Premier League, por exemplo, que fala quantos metros que o jogador profissional está correndo a mais, quantos sprints eles estão correndo a mais, em alta intensidade, e a minutagem subir, e blá, blá, blá. Então, assim, como que eu vou pegar isso e aplicar no time da Bezinha, cara? Lá, a Europa, eles viajam 2, 3 horas de avião, tal. Os gramados são todos praticamente iguais. Os CT são todos praticamente iguais. Aqui não. Aqui, quando eu jogava no Mauá, pô, a gente ia jogar no CT lá do Robinho do Diego, um puta de um gramado. Foi jogar lá no Campinho Cotia do São Paulo, puta de um gramado. Vai jogar lá no estádio do Mauá para ver o tanto de buraco que tem. E aí, se o tiozinho da grama não recebe a grana, o tiozinho da grama não corta a grama vem na minha panela. Então, como é que eu vou aplicar? Quando eu jogava no Mauá, a gente não podia treinar no estádio, porque o estádio era a grama perfeita. Então, a gente só jogava no estádio, a gente treinava num terrão, chutando as pedras. Aí, como é que eu dou um treino no terrão, tirando as pedras do meio do caminho, num campo pequeno, e coloco o moleque no sábado para jogar num campo de medida oficial, com a grama molhada, né? Sereno, Mauá, neblina, bola molhada. Como é que esse menino vai desenvolver? Então, como é que eu vou pegar as diretrizes lá da Europa e aplicar aqui? É sobre isso que a Strong Soccer Science vai falar. Da gente poder mostrar para o parador físico, falar, meu, existe isso lá na Europa, do artigo científico, etc. E você pode fazer desse jeito no seu projeto, na sua escolinha, a mobilidade, a questão de carga. Fala, por exemplo, sobre força. Ah, musculação para adolescente não pode. Pô, o moleque não agacha. O moleque não dá estrelinha lá na escola e não sobe no muro
e não sobe na ar, o moleque faz força. Por que não treina força? Ele não precisa colocar 180 quilos no leg press. Ele não precisa pegar 40 quilos de cada lado no supino. Não é sobre isso o treino de força. Mas é ensinar para o moleque como que ele tem que usar a alavanca do tronco para acelerar, como que ele tem que desacelerar, como que ele tem que colocar o pé no chão para poder fazer uma rotação mais fácil, onde que tem que estar o centro de gravidade no quadril para ele poder frear, para ele poder saltar. Então é sobre isso que a Strong Soccer Science ela vem, para poder nortear o mercado da preparação física para os modelos que as pessoas atuam. Cara, que trampo excelente, cara. O mercado ele precisa disso, né? Cara, algumas pessoas já vêm falando nisso, de quando eu voltei, eu ouvi falando bastante sobre isso, mas ainda falam do mercado dos sonhos e não do mercado real. Que era até o tema que eu queria usar, era preparação física na real, mas aí a gente achou que ia ser um tapa na cara do mercado muito forte, né? Então a gente falou, opa, não vamos comer, mas um dia eu vou usar esse termo, porque o futebol que a gente vê na televisão, ele não é o futebol de verdade, ele é o futebol dos sonhos. Ele é o futebol onde o preparador físico tem 40, 50 bolas e tem reposição hídrica para o jogador, e tem o fisioterapeuta do lado do campo se o jogador sente, e tem a nutricionista para mandar a mensagem para o cara comer direito, sabe? Psicólogo. Tudo. Isso é o futebol dos sonhos. O futebol real é os guerreirinhos da Série C do brasileiro, Série D do brasileiro, muitos times da Série B, os times da quarta divisão do Campeonato Paulista, da terceira divisão do Campeonato Paulista. Isso é o futebol real. Do cara que pega o trem, por exemplo, o Bruno, quando ele estava desempregado, em 2017, eu tinha comprado uns cones tal para iniciar o projeto da Strong Soccer na época, nem tinha esse nome, e aí não virou, porque eu tava com outros trampos tal, e não virou. E aí eu fiquei com o material em casa, ele falou, Denis, me vende esse material aí e tal, que eu tô desempregado, eu vou treinar. E ele treinava todo dia, mano, ele ia na escola que ele tinha estudado, pegava os conezinhos e fazia os treinos que ele, né, aprendeu sendo atleta, tal, não sei o que, me perguntava algumas coisas, eu falava, meu, faz isso, faz aquilo, tal, e ele teve a oportunidade para jogar a segunda divisão da Paraíba, subiu com o time da Paraíba, jogou a primeira divisão, foi eleito revelação do campeonato, dividiu a Nossa. artilharia e foi comprado pelo time do Oeste. Quando ele veio comprado pelo time do Oeste, estava na primeira divisão do Paulista, ia jogar a Copa do Brasil, Série B do Brasileiro, ele ainda estava morando em Itaim, velho. Ele pegava o trenzinho de Itaim Paulista, atravessava a cidade, ia para Barueri de trem, treinava e voltava para casa com a esposa dele. No ano seguinte é que o Barueri deu um apartamento para ele, o Oeste deu um apartamento para ele em Barueri. Então, esse é o futebol de verdade. O cara jogava o jogo da Copa do Brasil, voltava pro estádio e pegava o trem para voltar Cara, pro Itaim Paulista. que loucura isso, né? Isso a galera não vê. A galera viu o gol contra o Guarani, dando entrevista, esporte, e a galera acha, quem vê, acha que o jogador que está lá no microfone tá com uma BMW na garagem do estádio para ir embora. E não é, velho. E não, o futebol não é isso. Isso e o futebol que a gente vê na televisão, dos times grandes, é futebol dos sonhos. Velho. Futebol verdadeiro é outro cenário. Cara, eu que sou da área, tô aprendendo muito com esse bate-papo. É loucura, loucura, É loucura. óbvio que algumas coisas a gente vivencia, mas quem tá na área não tem jeito, não dá pra discutir. Denis, seguinte, estamos chegando no fim da nossa live. Cara, sensacional. O Muito Nil bom. tá louco pela bola. Então, Manda assim, pra ele, cara. Manda pra ele que o homem participou. que resenha gostosa. Galera, Bom demais. completo. A nossa live completa vai estar lá no nosso canal da MGF Sports no YouTube. Tá? Então segue a gente lá também. A gente vai ter alguns cortes, alguns pedaços específicos da nossa live também vão para o nosso YouTube. Denis, qual o endereço da Strong Soccer para quem quiser procurar amanhã?
A Strong Soccer está aqui no Tatuapé, na Francisco Marengo 308, bem pertinho da Radial. Nós temos o telefone do WhatsApp, que é aqui de São Paulo, DDD 11 981920859. No Instagram, vocês acham como @StrongSoccer. E nós temos o site www.strongsoccer.com.br. Tem também o YouTube, que é @StrongSoccer também. É tudo Strong, só existe a gente. Colocou Strong Soccer na internet, joga Strong Soccer no Google, coloca lá no Google Strong Soccer, e aí vai aparecer todos os nossos canais, que nós somos únicos. Cara, manda um beijão pro pai, pra mãe. Manda sim. Vou mandar ele assistir no YouTube. O urso me leva para dar um rolê de helicóptero, pelo amor de Deus, cara. É outra resenha, viu, que você precisa também chamar aqui para contar sobre aviação, que todo mundo também acha que piloto enche, né, o bolso de dinheiro. É outra resenha aí da MGF Sport que vale a pena. Cara, não esquece que eu sou empresário do seu filho. Fica gravado aqui nessa live que ele prometeu. Eu tenho um print e agora eu tenho a live, né, que eu vou ser empresário. Cara, eu vou ser aquele mala que vai andar do lado dele, ninguém vai saber quem é, mas vou estar ali com a galera. Mas a Giovana falou que ele não vai jogar futebol. Giovana, então, ele é o nosso futuro, cara. Tô contando com ele, cara. Eu vou me segurar até... tá ali, né? Eu tô garantindo minha aposentadoria no moleque, Giovana, pelo amor de Deus. Eu falei 16 anos, hein? 16 anos eu aposento. Não quebra nosso plano, não, porque, meu, vai ser duro aguentar esses 16 anos. A gente quer primeiro aposentar. Contrato, eu aposento. Denis, um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Querido, muito obrigado pela oportunidade. Sucesso. Cara, a gente vai fazer uma outra live em breve, porque a gente tem muita coisa ainda para falar. Muito assunto. É muita resenha. Essa área do futebol é muito necessário. É claro que eu estou falando pelo olhar do preparador físico, né, do que eu vivi, mas seria hipocrisia minha ficar falando sobre coisa que eu acho, né? Não estou falando sobre o que eu acho, estou falando coisas que realmente aconteceram e é a ótica do que eu vi. Pode ser que daqui 2, 3 anos eu esteja no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, e tudo isso que eu esteja falando hoje se torne mentira. Mas é muito difícil disso acontecer, porque a grande maioria, a grande proporção está fora, né, desse mercado de time grande, né? Então, fica aí o meu alerta às famílias para tomar cuidado. Sempre tem alguém aí prometendo coisa e paga isso daqui que eu vou te levar pro campeonato X, pro campeonato Y, visto, tem muita coisa aí que a galera tem que tomar cuidado. E procura a gente aí, se a galera quer de longe, né, que vai assistir aí depois, precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa, pô, sou super acessível aí no direct, no Instagram, se quiser mandar mensagem pelo WhatsApp também, pode mandar, e a gente vai resenhando, porque eu ainda não fiquei rico, né, então eu vou atender todo mundo. Quando eu ficar rico vai ser mais difícil, né? Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Um grande abraço. Galera que acompanhou a live, muito obrigado pela moral. Tivemos um número expressivo de gente assistindo. Então, assim, de coração, muito obrigado. É óbvio que esse convidado, a gente não poderia esperar menos. Ele é um monstro. Então, cara, fica com Deus. Ainda não. Já é, cara, já é. Fica com Deus, um grande abraço, uma boa noite, galera. Ótima semana, que Deus abençoe todo mundo. Um abraço.